No caso do Flamengo, está chamando a atenção por ser muita lesão muscular. Eu acho que lesão muscular, lesões, a gente vai ver aqui no futebol brasileiro. Estamos falando de um calendário terrível que é preparado pela CBF. Eu acho que os departamentos médicos precisam trabalhar para minimizar o prejuízo, ou seja, melhorar o tempo de recuperação e fazer com que evite as lesões. Aí você contrata profissionais para isso, você contrata também, enfim, você pode ter uma máquina específica para poder fazer uma alerta maior em relação a esses jogadores. Ainda bem que o Felipe Luiz ele tem uma matéria-prima muito boa para ele trabalhar, que é um elenco muito bom. Estamos falando aí de um elenco que dá a possibilidade, por exemplo, o Danilo não vai ficar à disposição, mas ele vai ter Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zaga. Estamos falando da dupla de zaga que é a titular até a temporada passada. O Danilo chegou brigando muito bem. Aí, recentemente, ele não tinha lateral esquerdo. O que aconteceu? Ele improvisou Léo Pereira e Varela, que foram muito bem. Eu acho que o Felipe Luiz ele vai muito bem nas entrevistas coletivas quando ele diz: se eu não fizer esse elenco jogar, a culpa é minha. Porque ele sabe que o que ele tem à disposição, embora tenha alguns desfalques, ainda assim ele tem um bom time à disposição dele. Esse é, na verdade, Pedrosa, o maior desafio do futebol brasileiro em relação ao que a gente vê de aumento de intensidade do jogo, né? Se a gente for olhar o jogo de futebol de 20 anos atrás, a gente tem um jogo com muito mais talento, qualidade, refino, e hoje é um jogo muito mais de físico, né? Vamos dizer, botar aí 85% de força física. Então, o jogador que não se entrega para treinar, para cuidar do seu corpo, virou realmente um atleta de alta performance. E se você não tem isso, e a gente olha, e aí briga com o calendário, que é desumano, se a gente for pensar nas entregas desses caras, aí olhar e reparar outros esportes de alta performance que você tem um atleta, o calendário é bem diferente do futebol. Então a gente está com esse choque, com esse confronto, tem uns 5, 10 anos, que está sendo a maior pedra no sapato do futebol brasileiro, Pedrosa. Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode dar para as pessoas que tentar trazer essa diferença do futebol antigo para o futebol atual é principalmente a posição do atacante. O atacante, antigamente, ele dificilmente fazia uma marcação alta, ele dificilmente tinha alguma responsabilidade defensiva. O atacante no lúdico era o quê? Fazer gol. Hoje em dia não. O Michael, o Everton Cebolinha, ou que seja outro ponta do Botafogo, que seja era o Luiz Henrique, o Júnior Santos, esses caras eles têm duas funções dentro de campo. Não só gerar jogo, fazer gols, mas também recompor defensivamente e conseguir fazer esses piques para poder você fazer o perde pressão, que é um aspecto que o Felipe Luiz usa muito, que está bem na moda no futebol mundial. Então o cara ele se desgasta muito mais, ele tem muito mais funções do que antigamente um atacante tinha. Então, por exemplo, você ter um elenco extenso, ele faz com que você mantenha essa intensidade os 90 minutos. O grande diferencial do Flamengo não é só o seu elenco, não é só o seu treinador. É quando chega no segundo tempo, enquanto os outros times têm jogadores de menor nível no seu banco de reservas, o Flamengo consegue fazer trocas que mantêm o mesmo nível. Trocas do mesmo nível de jogador. Ou seja, sai o Cebolinha, entra o Bruno Henrique na esquerda. Sai o Michael, pode botar o Bruno Henrique. Lá na direita, sai o Plata, entra o Luiz Araújo. São jogadores da mesma prateleira. Você pode ter uma preferência ou outra aqui, mas o Flamengo consegue manter essa intensidade e por isso que é muito importante você ter um elenco grande. Então o futebol hoje em dia ele exige muito mais do atleta do que ele exigia antigamente. Se você não tem condições plenas físicas, você dificilmente vai conseguir cumprir suas funções. Atualmente, no Flamengo, isso ainda é maior, porque eu conversei com pessoas que eram do departamento médico na temporada passada e falaram isso, que o estilo de jogo do Felipe Luiz é muito mais intenso. Exato. E que os jogadores são muito mais exigidos fisicamente. E a gente pode ver aí nesse começo de temporada. Nós mesmos já comentamos sobre ele ser hoje o único treinador brasileiro jovem que tem esse estilo tão intenso como a gente olha dos treinadores que são importados. Isso vai fazer com que os atletas sejam mais exigidos e a chance de ter uma lesão muscular é maior. Claro. E aí entra o papel do departamento médico. Qual é? Minimizar o problema. Chamar, conversar com o Felipe Luiz, e é óbvio que isso já acontece, e fazer um alerta. Ó, tal jogador tem um risco maior de lesão. Com o Flamengo, com o Felipe Luiz, isso vai acontecer a todo momento. O bom é, ele tem um elenco muito bom à disposição, como o Pedrosa mencionou. Sai o Cebolinha, entra o Michael. Aí sai o Michael, sai Cebolinha, entra Bruno Henrique para fazer esse papel. Aí do outro lado entra o Luiz Araújo. Então, eu acho que o Felipe Luiz ele não pode reclamar.
que tem esse negócio com o Matheus, do Cruzeiro? Matheus Pereira? Que coisa é essa aí? Você não tá... Ô, Pedrosa, não era ele que outro dia falou que não sei o que de não que lá, não quero mais, não sei o que lá? Quem, Luiz Pode Araújo? levar? Não. Não, Você isso tá aí botando palavra na tem minha mais de boca. um ano. Tô Tem mais de um ano que ele falava. Você tá É um jogador, como é que era? é um jogador que estava vivendo um momento que na cabeça do Vene não era tão bom na tomada de decisão. Mas o Luiz Araújo, ele é um jogador que evoluiu muito. Deixa ele ir, Vene. Não vai fazer falta pra você. E não é só na minha cabeça. Isso aí era uma opinião geral no começo da passagem Geral, do Luiz Araújo. não. Geral. Minha e do Não. Pedrosa, Geral. Eu não tinha essa opinião. Inclusive ainda tem que ler torcedor rubro-negro. Sério mesmo. Às vezes, a torcida do Flamengo tem hate demais. Tem gente apoiando uma possível saída do Luiz Araújo pro Cruzeiro e vindo o Matheus Pereira. Gente, isso é um absurdo. O torcedor que fala isso, sinceramente, não está acompanhando o futebol do Luiz Araújo nos últimos meses. Eu não vou nem falar em 2025, porque em 2025, na minha concepção, ele tem sido o principal jogador. Tudo bem, tem o Bruno Henrique também. Beleza, tem o Bruno Henrique, tem o Gerson também, mas, cara, ele tá aí top 5 fácil Léo atualmente. Ortiz. O próprio Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, falou, cara, eu tô indo pra casa me sentindo mal, porque eu não tô conseguindo colocar o Luiz Araújo. O Luiz Araújo tá me fazendo ter esse sentimento. Mas o ponto é, Vene, o que eu queria te perguntar, ele ficou insatisfeito? Ele tá insatisfeito com essa situação? Vamos lá, vamos trazer todos os lados. Tudo começou quando a Rádio Tatiaia, que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, noticiou que Flamengo e Cruzeiro costuraram um acordo pela troca, ida Luiz Araújo vindo Matheus Pereira, e que a troca não aconteceu porque o Matheus Pereira não quis. Isso me chamou a atenção. Primeiro, vamos lá, o Matheus Pereira não querer porque ele está insatisfeito no Cruzeiro, e segundo, o Flamengo topar envolver o Luiz Araújo. Eu procurei o Flamengo me disse o seguinte, versão do Flamengo: o Alexandre Matos, diretor do Cruzeiro, ligou pra gente, oferecendo o Matheus Pereira, a gente ficou animado, beleza, a gente gosta do jogador. Só que aí o Cruzeiro foi pedir o Luiz Araújo, envolvido na negociação, porque o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, é apaixonado no Luiz Araújo. E aí o Flamengo falou, não, Luiz Araújo a gente não negocia, pra gente é inegociável. Procurei o Cruzeiro, aí eles emitiram uma nota oficial dizendo que um empresário, ligou para o Flamengo, que o Flamengo tinha topado fazer a negociação e que o Matheus Pereira não quis ir. Procurei os empresários do Luiz Araújo. Me falaram que em nenhum momento eles toparam o projeto do Cruzeiro, que o Luiz Araújo está muito feliz no Flamengo, mas que eles entendem que o Luiz Araújo precisa sim de uma valorização nesse momento. O que dá a entender? Salarial ou dentro de campo? Salarial, porque no Flamengo eles falam isso, que agora os empresários do Luiz Araújo querem uma renovação, querem sentar para conversar para renovar o contrato. E tá certo, sendo que o contrato dele não tá certo não. Não tá não? O contrato dele é até 2027. Ainda tem muito tempo para conversar sobre isso. Tempo. Muito tempo. Então assim, eu trouxe aqui todos os lados e agora eu vou dar a minha opinião do que aconteceu. Qual é, a minha opinião. Isso não quer dizer nada. Eu acho que o Cruzeiro, de fato, não vai utilizar o Matheus Pereira. O Cruzeiro queria a contratação do Luiz Araújo e eu acho que eles tentaram fazer uma negociação com o Flamengo. O Flamengo ficou animado com o Matheus Pereira, mas quando eles citaram o Luiz Araújo, aí o Flamengo foi e recuou. Tanto é que no Flamengo falaram assim, beleza, eles querem fazer uma troca, a gente bota aí o Lohan, a gente bota outros jogadores que na nossa concepção a gente não vai utilizar aqui. Por que eles querem o Luiz Araújo? O Luiz Araújo tem que ficar no Flamengo, jogador extremamente importante, gente. O Cruzeiro segue firme na tentativa de tirar um jogador do Flamengo ainda nesta janela de transferências. E o nome da vez é Lohan. Isso mesmo, o jovem meio atacante que quase foi para o CSKA Moscou, agora pode acabar indo para Minas Gerais. Mas o detalhe que está chamando a atenção é que Gabigol entrou na jogada para tentar convencer Lohan a aceitar a proposta do Cruzeiro. Sim, Gabigol, que recentemente se transferiu para o clube mineiro, teria ligado pessoalmente para o jovem jogador, tentando seduzi-lo com a ideia de jogar ao seu lado no Cruzeiro. Essa informação caiu como uma bomba nos bastidores do Flamengo, já que Lohan era visto como uma grande promessa e o clube queria negociá-lo diretamente com o futebol europeu. Mas, como a transferência para o CSKA melou, o Flamengo agora analisa outras possibilidades para o jogador. A ideia inicial é emprestá-lo para que ele ganhe mais rodagem e experiência e, quem sabe no futuro, possa ser aproveitado por Felipe Luiz, que já demonstrou interesse no jogador para compor o elenco futuramente. Mas tem um detalhe importante que pode atrapalhar esse negócio. O Flamengo não está nada animado em negociar com o Cruzeiro após tudo o que aconteceu com Luiz Araújo.
Para quem não lembra, houve um forte desentendimento nos bastidores entre as diretorias dos dois clubes, e isso acabou criando um clima ruim entre Flamengo e Cruzeiro nas negociações. Agora, mesmo com Gabigol tentando convencer Lohan, a diretoria do Flamengo não vê com bons olhos liberar o jogador para o time mineiro. O rubro-negro quer garantir que o jovem vá para um clube onde realmente terá minutos em campo e se desenvolverá da melhor forma possível. Então, a pergunta que fica é: Lohan deve aceitar essa proposta do Cruzeiro e jogar ao lado de Gabigol, ou o Flamengo deve buscar outro destino para ele? Deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe a curtida no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão e ative o sininho para receber todas as notificações. Tamo junto e até a próxima. Saudações rubro-negras.